que estão aqui para já ligando suas câmeras, para que a gente possa realmente estar aqui por inteiro, né? E a gente vai vendo os rostinhos que estão aqui conosco e Tem alguém vamos. aqui que está na primeira vez, gente? Pela primeira vez? Hum, acho que não, Débora. Sim, daqui a pouco outras pessoas vão entrando, né? E a gente então vai se olhando aqui, se cumprimentando com um sorriso. Olha que bom, né? A gente vai vendo aqui, tem muita gente que está sempre aqui conosco, outros que voltaram. E ótimo. Muito bem. Vou colocar aqui no modo galeria. Assim fica mais fácil. Ok. Estão prontos? Podemos começar? Vamos fazer nossa leitura. Quem gostaria de ser o nosso leitor aqui? Gostaria Hoje de... eu acho que a gente precisa, Débora, eu posso abrir aí para dar o ritmo e acho que dá para mais duas pessoas lerem junto. Quem Se você, gostaria? se você Você pode quiser, chamar Débora. comigo? Ah, Mas assim, se tiver duas pessoas, a gente consegue três, tá? a Rose. Uhum. A Rose que está lá na Alemanha. Quem mais? Ok, eu Vilmar. posso ler. Vilmar também, Débora. Ok, Ok. Ok. Mais então alguém? Eu posso começar aqui. Então, nós vamos ler no livro do Cosmic Power, né? Todo mundo Uhum. já tem um livro, pessoal? E a gente vai ler. Página 141, Saiu aqui. 142 e o comecinho da 143. Respirar e meditar Uhum. até antes da reprogramação. Aí depois, no próximo encontro, a gente continua, porque o texto não, é cento e muito quarenta e um. interessante e grande. Ok? Tá, Em- então a gente pode dividir assim. Eu posso começar na página 141, vou lendo aí os dois primeiros parágrafos. Aí, Rose, você continua com eu vou dar um exemplo até o final desse entretítulo e Vilmar entra com a resistência interna até antes de reprogramação. Pode ser assim? Ok. Então tá. Tá claro, Vilmar? Joia. Ok, Débora. Ok, então, Secretíssimo, Oi? eu não entendi, onde que eu Ah, começo? na página 142, o entretítulo A Resistência Interna, você pode ler ele todinho, até antes Ah, de tá. a reprogramação, tá? Tá bom, ok. ok. Vamos ver se está todo mundo aqui já. Olha, já aumentou o número de pessoas. Já estamos com 35, hein? Semana passada nós estávamos com 50. O ideal é que a gente seja bem pontual, né? Ok? Então, a gente vai fazer esse nosso preparo, esse nosso centramento, antes de começarmos, né? Quem tem o livro pode acompanhar, quem não tem, fica bem atento. Então, nós fechamos os nossos olhos um pouquinho, vamos soltando o ar pela boca, inspiramos pelo nariz e novamente soltamos o ar. Vamos sentindo o nosso corpo mais relaxado. Inspiramos novamente. Expiramos. E mais uma vez.
Inspiramos e expiramos. E vamos novamente abrindo os nossos olhos e podemos começar. Respirar e meditar. Basicamente, a mente criativa consciente é um fator perturbador. O ser humano acredita que pode conduzir a vida na direção dos seus próprios desejos e vontades. Mas, ao fazer isso, ela é repetidamente prejudicada pelo pensamento inconsciente. De repente, a mente criativa consciente não presta mais atenção ao que ela realmente quer criar, pois o subconsciente assumiu mais uma vez a condução. Ele conduz o corpo de acordo com os programas gravados. É como um computador, com uma enorme capacidade de memória. A consciência é praticamente a área de trabalho na qual apenas se pode abrir algumas coisas. Porém, o subconsciente é o disco rígido, onde todos os programas são armazenados. Assim, quando o subconsciente entra como um piloto automático, a vida então passa a ser determinada apenas em pequena medida pelos seus próprios pensamentos, desejos e ideias. O que isso significa em termos concretos? Está cientificamente provado que, por mais de 95% do dia, o cérebro se mantém ocupado com pensamentos sobre o passado. Em uma hora, cerca de 60.000 pensamentos passam pelo nosso cérebro. Dessa maneira, durante apenas 5% do dia, a vida é controlada por seus próprios desejos, anseios e sua consciência. Os programas baixados durante os primeiros 6 anos de vida determinam 95% da nossa vida cotidiana. É possível detectar programas negativos? Não. A mente consciente se encontra no interior, ou seja, ninguém consegue se observar totalmente. Dar um exemplo. Notei que uma grande amiga, cujos pais eu também conhecia há muito tempo, se comportava exatamente como sua mãe em determinadas situações. Quando, em meio a um grupo maior de amigos, eu comentei isso. Todos, rindo, concordaram comigo. Somente minha amiga ficou indignada. Como você pode me comparar com minha mãe? Eu sou completamente diferente. Ela ficou chateada. Isso causou ainda mais divertimento, com exceção da minha amiga. Todos tinham reconhecido a semelhança de comportamento. Por quê? Porque ela, em seus primeiros 7 anos de vida, havia baixado o comportamento da sua mãe. É um exemplo de como a vida não é controlada pelos nossos próprios pensamentos, desejos e vontades, mas por programas inconscientes e pelas influências do nosso passado e do nosso ambiente. Não temos nenhuma noção disso e nem queremos perceber
que a mente consciente é controlada até 95% pelo subconsciente através de um piloto automático. Como os jesuítas vêm dizendo há quase 500 anos, sem que isso seja devidamente compreendido. Mostra-me um menino antes que ele complete 7 anos, e eu lhe mostrarei que tipo de homem ele será. Antes de completarmos 1 ano de idade, nossos inúmeros programas já tinham sido baixados. Na verdade, ainda não estávamos realmente presentes, pelo menos não conscientemente. Nosso processo de completude corporal só se completa entre o 9º e o 10º mês de vida. Nessa nova vida jovem, também não sabíamos quem realmente éramos. Ainda não estávamos aptos para refletir a respeito, e por isso não sabemos quais programas baixamos. No entanto, eles são nossos programas. Assim sendo, mesmo como adulto, não sabemos quais programas nos incentivam e quais estão sabotando nossa vida. A resistência interna. Por meio de constantes respirações conscientes e das meditações subsequentes, nós, inconscientemente, esbarramos repetidamente em nossos antigos programas inteligentes. E essa é a verdadeira razão pela qual muitas pessoas, de uma hora para outra, não conseguem mais respirar profundamente nem fazer sua meditação. É por isso que paramos com o Cosmic Power, com os compromissos e desistimos. Nossos antigos programas e a consciência leve são muito mais poderosos do que o desejo por libertação. Se quisermos realmente reescrever o antigo programa, apesar da resistência, devemos continuar com nossos exercícios de respiração e meditação diariamente, com um sorriso no rosto. Podemos nos observar ao fazê-lo e experienciar a cada dia que assim que continuamos, em 7 dias, no máximo, teremos superado a resistência e tudo se tornará muito fácil novamente. Quem já superou essa resistência uma vez, consegue também uma segunda e uma terceira vez. Esse é o caminho para a liberdade. Ok, muito bem. É uma parte muito interessante do livro, né? Porque eu acho que todos nós já nos identificamos com o que está escrito aqui, né? Então, eu gostaria que todos nós, né, agora compartilhássemos no que foi tocado, no que mais chamou atenção na leitura, ou compartilhar algo que já experimentou a respeito do que está sendo dito aqui, né? Então, fica aberto aqui, né, o nosso intercâmbio. E também nós temos a nossa suporte técnico aqui, que é a Celine, que a Celine também pode contribuir, Celine, e se você quiser também, porque você está escondidinha aí, né? Atrás das câmeras aí, que é o nosso suporte, se você também quiser, que a Celine também é uma facilitadora de Cosmic Palm, instrutora, ok? Então fica aberto aqui. Quem gostaria, levante a mãozinha, né? Acho que vai ser muito rico esse nosso intercâmbio aqui hoje, como sempre, né? Os leitores também, no que chamaram mais atenção na hora que leram, que foram mais tocados.
Pessoal, hoje tá tímido, Débora. Tá todo mundo aqui, acho que lembrando, né? Que a gente faz tanto para que a gente possa mudar algo só com os nossos pensamentos, né? A vida toda a gente fala que você pensa, você atrai, e a gente às vezes não se dá conta de que o nosso subconsciente às vezes manda, né? Com que nós nos comportamos de maneira diferente do que a gente gostaria, né? Mas a gente vê que o Cosmic Power está aqui justamente para isso, né? Que a gente consiga, então, ter mais expansão de consciência aqui com essa prática. E aí sim a gente ter mais, aumentar nessa diferença que existe desses 95% que estão nos mandando aqui, né? Vamos ver, a Maria Teixeira levantou a mão, Boa noite a a todos. Josiane. Boa noite, Maria. Me chamou muita atenção essa parte que fala dos percentuais, né? Assim, de que 95%, né? A nossa mente está ocupada com as questões do passado, né? E apenas 5% a gente tem o controle dos nossos próprios desejos, né? E uma outra questão, assim, que às vezes a gente não se dá conta da importância da primeira infância, né? Então, desses programas, de tudo que é criado, né? Que é transferido, não é criado, na verdade, eu acho que o termo melhor é transferido, há uma transferência de tudo, é, dar essa responsabilidade da família, dos pais, né, do ambiente, do ecossistema em que a criança está inserida, até essa idade, né, 6, 7 anos, né? Então, assim, você vai responder na vida adulta a partir daquilo que você viveu, né, nessa primeira, que eu estou chamando aqui de primeira infância, até essa idade aí que foi apresentada no livro. Então, essa é uma coisa assim de como a gente tem que refletir muito, né, sobre a educação de filhos, né, que às vezes a gente acha que quando é mais idade, na adolescência, depois dos 11, 12 anos, que vai ter essa tessitura, essa construção da personalidade, dos modos de operar, de agir em termos de comportamento, mas é nos revelado aí que não, que é muito cedo que isso acontece. Então, a nossa responsabilidade enquanto os pais, principalmente no meu caso, né, que eu estou falando como mãe, né, e assim a gente, pô, é, é muito cedo, né, e às vezes a gente não tem consciência. Então, me chamou muita atenção isso. Obrigada pela oportunidade. Isso que você falou muito interessante, né? Dessa nossa responsabilidade como os pais, porque os pais também estão nesse modo automático, né? Os pais também não têm consciência, muitas vezes, de alguma ação que ele tem, né? Mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre também a nossa parte como adulta aqui, né? Tá bom? Ok, obrigada. Josiane. Boa noite para todos. Boa Agora, até noite. completando o que a Maria Teixeira falou, é como que a gente pode levar isso para os pais, para os casais antes de ter filhos, né? Porque eu fico pensando assim, a gente está sempre no reparo. Porque hoje eu tenho 2 filhos e eu reconheço coisas que eu fiz, né? Aquela vida estressante de trabalho e tal. Quantas coisas eu falava com às vezes até falava assim, vamos, vamos, vamos. E aí hoje a gente vê o que teve muita coisa boa, né? Mas quantos traumas pode ter gerado? Então eu me pergunto, sabe, o Débora e Daniele, como que a gente pode conseguir levar isso aos casais? Antes, né, que houvesse uma forma da gente acessar isso, que eles pudessem acessar isso, que a gente possa levar essa consciência antes de terem filhos. Porque como seria bom? Eu falo que alguns cursos, algumas coisas que eu faço, quando vem pessoas jovens, né, de 25 anos, 30 anos, eu falo assim, nossa,
que bênção, né? Pessoas nessa idade já despertando e buscando, porque normalmente a gente vê que são pessoas jamais na fase madura que desperta, né? Então, esse despertar mais jovem é muito bacana. Mas essa parte da respiração, meditação, né? Eu gosto muito, mexe muito comigo. E eu achei muito interessante esse pedaço. Se quisermos realmente reescrever o antigo programa, apesar da resistência, devemos continuar com nossos exercícios de respiração e meditação diariamente, e com um sorriso no rosto. Aí eu falo assim, o quanto que, da mesma forma, a gente conseguisse levar isso para o mundo, porque eu mesma venho, né, do mundo corporativo e a gente vive muito no automático. E é assim mesmo, é respiração curta, é estresse, é tudo acelerado. E hoje, quando a gente vê que uma respiração muda tudo, até a atitude que você vai ter com um cliente, com um subordinado seu numa reunião, então, mas por incrível que pareça, né, quando a gente está ali naquela posição, a gente muitas vezes não tem essa sensibilidade. E aí eu fico me perguntando isso, né, o Débora e Daniela, como a gente pode levar isso, né, para o mundo corporativo, para as pessoas acessarem e não acessar depois que aposenta, para o mundo ser mais leve agora. É isso, essa reflexão, porque e eu tenho colegas que às vezes começa, desiste, né? Então, é, essa persistência é muito bacana. Eu falo que eu estou tendo uma transformação muito grande comigo, que eu já venho meditando desde a pandemia, meditando, fazendo uma prática de yoga. Mas quando eu descobri o Cosmic Power, né, naquele Hellinger Days, eu nem já tinha feito o curso de constelação, mas eu não sabia do Cosmic Power. Aí eu fiquei curiosa com isso, né? E eu vejo assim o quanto que essa respiração. E olha que eu já tinha aprendido respiração consciente na yoga e tudo, mas foi diferente. Eu acho que teve uma chavinha diferente do Cosmic Power. Então, quando eu sinto a minha respiração mais curta, alguma ansiedade, é ela que eu vou agora, sabe? Aí eu paro, solto, libera isso aqui e faz a respiração. Então, assim, se eu tiver com a respiração curta, com duas, três, eu já estou toda. E aí eu quero compartilhar com vocês. A minha postura já mudou, sabe? Assim, física mesmo. Eu estou andando na rua e falei, gente, eu estou assim, ó. Então abre. Eu acho que a próxima vez a Sofia não vai falar que eu estou curvada. Eu acho que ela já vai ver que eu estou mais aberta, peito mais aberto. Isso é muito legal. É isso que eu queria compartilhar. E bom, Obrigada. vamos escutar as outras pessoas, que tem mais gente aqui, depois a gente faz um comentário, né? Inclusive do que você perguntou, que, né, eu compreendi disso. Ok. Benilde, Obrigada, José. Existe um antes do Cosmic Power e um depois na minha vida. O primeiro contato que eu tive foi em São Paulo e ali eu já percebi o quanto vai fundo e libera, inclusive, os traumas que estão registrados no nosso corpo. E essa experiência foi muito forte, e a partir dali eu tomei a decisão de realmente aprofundar cada vez mais, porque é libertador. Eu acessei muitos traumas que eu acredito que em outras, digamos assim, terapias, eu não conseguiria, não faria, e aconteceu espontaneamente. Então, nosso corpo é muito sábio, muito inteligente, e só com a respiração e inspiração é possível ir bem fundo mesmo e trazer cura psíquica, mental, espiritual. E eu fiquei maravilhada e decidi realmente, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E eu percebo também no dia a dia, quando eu estou em meditação,
que vem assim, como é que eu vou dizer assim, nossa, hoje pisei na bola, hoje fiz algo que eu critiquei alguém e eu faço igual. Muitos insights, e o caderninho também está ajudando muito, esse caderninho aqui ajuda muito, porque você registra, não fica, não cai no esquecimento, e depois fazer uma síntese de tudo isso também. Mas para mim, existe um antes e um depois. E eu jamais vou largar, jamais, porque realmente é transformador. Não tem coisa melhor, e eu sinto falta quando eu não faço, e mudou muita coisa, muito, 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 muito. A concentração, até tudo. Sono, saúde, ele parece que você se regenera, por dentro e por fora, até fisicamente. Então, eu aconselho que realmente vale a pena. Ok, muito obrigada, Benilde. Benilde está sempre aqui conosco, né, Benilde? O Ademir, Noite. boa noite, Ademir. Tem uma parte da leitura que tinha me chamado a atenção, mas na fala da Josiane, isto ampliou um pouco ainda. Porque, assim, sim, a gente acessa traumas, a gente quer passar isso para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, é muito importante lembrar que, assim, né, os traumas que a gente tem podem ser curados, exatamente nessa parte que a Josiane ressaltou, se quisermos realmente reescrever o antigo programa. Então, que a gente fixe bem de que, assim, tem problemas sim, a gente passou problemas também para frente, né? Mas dá para alterar, né? E eu vivenciei a parte final do texto, principalmente a semana passada, né? Na questão de participar do navegador e tudo, mudaram os horários, porque aí eu tive que encaixar os clientes à noite, né? Então, o horário que eu mais ou menos estava acostumado a fazer as meditações mudou. Rapidamente, quando eu percebia, perto do horário de dormir, que também atrasou, né? Acho que hoje eu não vou fazer a terceira. Tá muito tarde, não vou fazer. Tá quase passando da meia-noite. E assim, opa, isso é resistência. Respira, né? Prepara tudo e faz a meditação, né? Então, assim, a resistência não é um ponto que a gente chega a superar, né? Ela constantemente vai aparecer e a gente precisa manter exatamente, né, essa parte da continuidade do exercício. E o ponto que chamou atenção é exatamente isso. Uma segunda vez fica mais fácil, a terceira vez mais fácil ainda, porque até hoje já foram umas 10 vezes que eu parei e voltei, né? Agora que eu tenho conseguido há um ano e pouco manter a constância das 3 por dia. Mas a resistência está ali, quando a gente menos bobeia, ela aparece. Ok, muito obrigada, Ademir. Dulcineia. Ei, Dulcineia. Tá sem som. Boa noite a todos. Boa Estava aqui noite. pensando, né, e percebendo essa coisa de até os 6, 7 anos e dos 95%, e sempre caindo fichas. Quando eu tinha mais ou menos, acho que 6 anos, 5, 6, por aí, acho que 6, eu me perdi. Eu mudei de casa e daí eu fui brincar num parquinho que era uma quadra para baixo e meu irmão estava junto. Eu falei, pode ir embora e depois eu vou. Só que na hora de voltar eu não reconheci a casa e eu me perdi. Eu tinha essa idade e aí, dando conta agora, recente, o quanto isso foi traumático para mim, porque eu levei o medo de me perder durante toda a vida. Então eu estava dirigindo, eu sabia o lugar, mas eu tinha tanto medo de me perder que eu me perdia. Eu ia virar para a direita, eu sabia que era direita, de repente eu virava para a esquerda e me perdia. E assim foi me perdendo durante muito tempo. E aí eu tinha sonhos recorrentes que eu
sempre estava perdida. E eu me perdia, eu ia com as pessoas em algum lugar, as pessoas me deixavam e eu ficava perdida. E isso foi lá quando eu tinha 6 anos, né? E fiz muitas terapias, muitas coisas e continuei com isso, continuei com essa sensação e com esse medo. Aí faz 15 dias que eu fui para São Paulo e, de repente, eu estava numa situação que eu percebi o medo de me perder. Eu falei, e assim, dá um certo pânico. Para onde que eu vou? Sabe? A hora que eu fiz isso, eu falei, respira, né? Respira, se ache, né? Você não está perdida. Então, eu fui falando para mim, você não está perdida. Você sabe onde você está, sabe? E daí aquela ansiedade passou, e eu me localizei ali, porque e eu também sempre achei que eu era uma pessoa muito calma. E eu sempre tive esse feedback. Nossa, como você é calma. Nossa, como você é calma. E eu descobri que eu não sou calma. Acho que agora estou mais calma, mas eu não era calma, eu era ansiosa. Eu era medrosa. Então, numa situação assim, aquela ansiedade. E aí eu me dei conta que eu estava tão ansiosa, mas com tanto medo de me perder, e numa situação que eu já conhecia, tá? Eu não estava numa situação nova. Mas, de novo, assim, será que eu vou saber me achar? Ah, sabe, respira. Aí eu respirei e falei, nossa, que, que trauma, né? Faz 60 anos isso daí, e ainda tô e ultimamente esses sonhos recorrentes de eu estar perdida têm melhorado. Faz muito tempo que eu não sonho mais. E aí eu começo a ter uma sensação, acho que me encontrei, né? Não estou mais perdida, né? Então é isso, da criança, fiquei perdida lá na criança de 6 anos, com aquele medo de me perder, né? E, enfim. Então, sim, 95%, né? E vem o pânico, vem a ansiedade, e muitas vezes a gente não tem clareza, não tem consciência que é aquilo. Eu realmente não tinha. Até recentemente que isso tinha a ver com aquela situação lá que eu me perdi aos 6 anos de idade, e isso continuou em mim, né? Então, como é bom a gente lembrar e falar, respira, se acha, você não está perdida, né? Então, que Ah, maravilha isso. que bom, Dulcineia. E é bom você ver que você já sabe o caminho, né? Porque realmente tudo fica armazenado no nosso corpo. Em cada célula, a sensação daquela época volta e volta toda para aquele momento presente, né? E aí essa respiração faz com que as células se reprogramem, você vai soltando essa memória do seu corpo. E uma coisa que eu achei muito importante é o que a gente precisa realmente de fazer. É você, Dulcineia, adulta, tomar conta de você naquela época que foi difícil, né? Na época do seu trauma. Vamos respirar, vamos ficar bem, vamos soltar isso, e você já está experimentando esses benefícios, né? Quando você fala que os seus sonhos já estão diminuindo, né? Então, e você está se reconhecendo, né? A nossa outra colega também deu exemplo, né? Dela conseguir observar algumas coisas nela. Então, é muito importante o Cosmic Power traz essa consciência para a gente, né? Que bom. E tem um ponto também, Débora, que eu vou complementar essa fala para a Dulcinea, que a criança que se perdeu lá, de alguma forma se encontrou. Então também tem um tesouro lá da força daquela menina que confiou, que experimentou, que depois de algum jeito voltou para casa e se achou. Então, não só acolher essa criança, mas também ver a força que ela teve de atravessar aquilo tudo, né? E eu acho que o Cosmic Power, além da gente poder soltar e liberar essas cargas emocionais dos traumas, ele ajuda a gente a criar novos programas, que é um programa de confiança, é um programa de expirar sorrindo e de você confiar para você acessar também o outro lado que sempre vem, né? Com trauma vem também uma superação,
né? Para a gente não ficar só com uma perna do trauma, a gente ficar com o outro lado dele, que é todo o aprendizado que ele traz, né? Isso mesmo. E quem tinha levantado a mão aqui? Tinha a Francineide. Francineide, isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá. Eu estava aqui refletindo sobre cada fala, né, e cada leitura dessa que a gente tem a oportunidade de fazer. E aí eu passo a me encontrar num lugar que é um lugar também que vocês estão, que é da oportunidade de estarmos dialogando sobre. Que se não fosse o Cosmic Power, talvez a gente não estivesse tendo essa condição de dizermos para nós mesmos como é importante a perspectiva da respiração, da meditação. E como isso é transformador em nossas vidas, em minha vida, onde a gente está, no campo pessoal, no campo profissional, como faz a diferença. E aí eu estava lembrando aqui que se tem algo que nós temos controle é sobre a nossa respiração. E se a gente tem consciência disso, vai mudar muito mais, né? E o Cosmic Power vem mostrar isso. E tem uma parte no texto que me chama a atenção, quando, na página 140. Deixa eu ver. Aqui, na página 143, antes da reprogramação, diz: nossos antigos programas e a consciência leve são muito mais poderosos do que o desejo por libertação. Então, isso me chamou muito a atenção, porque nós, talvez, eu ainda tenha essa dificuldade de, por exemplo, como o exemplo que foi trazido, de não me perceber parecido, e quando há uma rejeição, a não aceitação, a gente vai dificultar o nosso processo. Então, eu não me pareço, eu não quero me parecer. Então, daí, entre a gente viver das memórias ou lá nas memórias, é diferente de viver com elas, acatando elas dentro de nós e aí dando novos passos. Então, me chamou muita atenção essa condição dessa consciência leve que a gente sempre deseja, porque é muito melhor, não é? Estar nesse lugar que não contraria, que está tudo bem. E às vezes a gente vai precisar dizer: está tudo certo, eu concordo, mas eu posso fazer agora um pouquinho diferente, porque agora eu já consigo enxergar o que está por detrás e não na perspectiva de excluir, mas amorosamente enxergar. Então, a respiração me ajuda muito nesse processo de enxergar muitas coisas pela minha experiência. E queria lembrar que não é simples para mim, é uma coisa de. Muitas das vezes eu preciso me forçar a isso. E é importante que a gente entenda que dentro desse processo, muitas das vezes eu vou precisar me forçar para depois eu entender isso como um hábito. Eu entender isso como algo que faz parte do meu processo, do meu destino, mas primeiro eu vou precisar ser bem teimosa comigo, ser bem teimosa mesmo, porque senão essa resistência vai estar sempre no nosso caminho. Então, agradecer muito a oportunidade, porque vocês estão possibilitando algo imensurável. E isso é impagável. Isso tem um valor e uma dimensão que nenhuma de nós vai poder mensurar, mas que nessa noite, nesse instante, nesse momento presente, desperta uma chama diferente dentro de nós. Então, eu agradeço muito. Gratidão. Obrigada, Francine. E todos nós, né? Agradeço. Porque a comunidade é um grupo, né? Um só não teria essa força, né? E escutarmos esse texto dentro de um campo maravilhoso, né? É isso que você falou, essa parte aí me chama muita atenção mesmo, nossos antigos programas. Porque a gente também escutou muita coisa de criança, igual a Sofia fala aqui no livro, que nos incentivou, e muita coisa que nos fez retrair, né? Então, alguma experiência difícil que nós experimentamos, ou algo que nós escutamos diretamente dos nossos pais, e também a história da nossa família, né? A gente tem tanto amor, é tanto pertencer àquela família que a gente às vezes quer fazer igual. Às vezes a gente quer sair no modo consciente, eu quero sair, eu vou ser rica, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu sou corajosa. Mas na nossa família, às vezes, era todo mundo diferente, né?
E aquilo está no nosso subconsciente. E à medida que a gente vai respirando, e esse sorriso é muito importante vir junto, porque o sorriso já nos fala que está tudo bem, né? Nos dá essa permissão de experimentar o bem. Então, soltar, principalmente a expiração, soltar o velho, né? E criar o espaço para o novo. Quando a gente for fazer isso dentro de uma meditação, a gente sempre pensa nisso, eu vou soltar tudo, tudo que eu armazenei e vou dar espaço para que o outro, para que algo novo venha. Mas é muito importante, porque agora ela fugiu aqui na câmera. Francineide? Ela falou sobre ela como ela tomar conta dela, né? Eu me recordo que me chamou muita atenção um filme muito antigo, de muitos anos atrás, um filme maravilhoso com Bruce Willis, que chama Duas Vidas. Maravilhoso. Se vocês nunca viram esse filme, procure na internet. O pessoal mais antigo já deve ter visto. Essa Duas Vidas, o Bruce Willis é adulto e de repente aparece uma criança dentro da casa dele e ele não quer saber dessa criança, mas a criança vai cobrando dele algumas coisas. Eu não me recordo muito, mas uma delas que me chamou muita atenção, ele tinha, acho que um tique no olho, assim, que ele não sabia por que que ele tinha aquilo. E aí ele volta na cena adulto de novo e vendo o pai, na hora que o pai tem a notícia que eu acho que a mãe morreu e o pai briga com ele, xinga com ele. Ele teve muito trauma na época do que o pai falou com ele. E aí depois quando ele volta nessa cena, eu tô me falando com a memória de hoje, tá, gente? Se for assistir o filme, talvez vai ser um pouco diferente, porque já tem muitos anos que eu vi, mas agora isso me veio. E aí ele fala: Nossa, mas o meu pai, ele estava com muito medo. Ele tinha medo. Por isso que ele fez assim comigo. Não foi nada do que eu interpretei, foi pelo medo ele fez assim. E aí a gente também, como criança, muitas vezes, né? Às vezes a nossa outra colega também falou como falar com os pais, como os pais se prepararem, né? A gente tem que se preparar por nós mesmos, aí depois vai estar tudo bem para a gente estar com os filhos. Porque muitas vezes a nossa leitura dos nossos pais é uma leitura errada. E tá aí a gente, como adulto, tentar ver que os nossos pais também têm as nossas falhas, como nós temos, né? Que os nossos pais também estão nesse modo automático, também não souberam, às vezes, compreender e ficaram presos numa situação que foi difícil, né? E julgaram os pais, né? E aí o que o pai falou tomou uma dimensão tão grande que a gente às vezes carrega aquilo para a nossa vida toda, nos impedindo às vezes de experimentar o que é o que o Cosmic Power fala, né, conosco, que é sermos completamente inteiros e felizes, né? Que o objetivo é esse. E se a gente se amar, a gente vai estar pronto para amar o outro, né? Esse nosso lado adulto, nesse nosso lado que vem com responsabilidade pelo cósmico, que vai nos fazer, então, achar esse caminho, né? De nos entendermos e de entendermos o outro. Sairmos desse passado. A gente tem o hoje para fazer tudo diferente, né? Então, essa respiração realmente é algo que nos traz, né, essa consciência de que tudo é possível, né? E se a gente quiser que o mundo seja diferente, sejamos um exemplo, viu, Josiane? A gente sendo um exemplo, a gente traz outras pessoas e convida outras pessoas também, para elas acharem o caminho delas, né? A gente não pode fazer nada por ninguém. A gente só mostra, vem aqui, ou vai ali, se você quiser, né? E cada um, então, faz é, o seu caminho, né? E só, gente, é tão bom ficar falando, a gente podia até voltar continuar com esse capítulo depois, ou ler isso de novo, porque já deu 7:45, a gente, né? A meditação
é o que vai realmente, que a gente, tudo que escutou aqui, cada um já foi lembrando de alguma situação na própria vida, né? Já foi mexido com algo, recordou de algo, já viu o tanto que caminhou, né? E como o Ademir falou, a gente pode começar várias vezes, a própria Sofia fala aqui, né? Que a gente supera uma, depois supera a outra. Então, isso é normal nosso, não se cobrem tanto, né? Eu comecei e parei, mas retoma de novo. Luta com a consciência leve, vão para a consciência pesada, que é fazer diferente, né? E aí a gente pode, então, né, é, realmente fazer algo diferente para a gente mesmo. Débora, para fechar, eu quero só trazer duas frases da Sophie que eu acho que são muito emblemáticas para a gente coroar a noite, que é quando ela diz que é sempre tempo de ter uma infância feliz. E a gente também pode viver isso com a nossa criança interior. E a segunda coisa que a Sophie fala é que os maiores beneficiados do Cosmic Power são os nossos filhos. Mesmo que a gente não esteja mais convivendo com eles, mesmo que eles não estejam dentro de casa, é uma energia que entra no sistema, né, e nessa ressonância familiar que atua. E para eles também é sempre tempo de ter, né, essa infância feliz. Então, que a gente possa viver no agora aquilo que a gente quer viver, sem lamentar o passado, porque o passado ele foi escola, né? Mas sempre é tempo da gente criar novas realidades, né? Daniela, essa frase, a Sophie citou essa frase num seminário, mas essa frase é de Milton Erickson, né? Uhum, Nunca é tarde para uma infância feliz, né? uhum. E realmente a gente cuidando da gente, os filhos vão estar muito bem, e não só os filhos, até todos os nossos antepassados. Então, essa responsabilidade é nossa. Se quisermos fazer algo para os nossos filhos, fazemos para a gente, que a gente cura todo o nosso sistema para trás, né? E aí sim, através de nós, vai para trás e vai para frente, né? Mas tudo que você falou é muito importante mesmo, ok? Então, vamos meditar. E quem ainda não está com um sorriso aí no rosto, a gente tira os nossos óculos e virando aqui para a tela. Ok? Todos aqui? Muito bem. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Daniela. Ah, um beijo em todos. Oi, Rose. Vai dormir, Rose. Boa Tchau, noite, gente. gente. Obrigada, obrigada, Celine. Tchau. Até Muito terça obrigada. que Tchau. vem. Até. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Vamos pôr um coraçãozinho. Espera aí. Olha no que aqui.